Fala galera, tudo bem com vocês? Gustavo na área. Mais um super vídeo aí do nosso canal querido Buscando a Meta. Hoje eu trago para vocês uma operação bem interessante. Eu apelidei carinhosamente de Batman. Parece um morcego, parece a máscara do Batman, o payoff da operação. Uma operação interessante porque ela te traz rendimento para o mercado parado, mercado lateral, ou até mesmo protegendo aí dentro de um range com uma possibilidade de certa alta ou certa baixa sem te trazer prejuízos, certo? Antes de mais nada, clica aqui embaixo no gostei, se inscreva no canal se tu não é inscrito e já ative as notificações para você receber todos os vídeos que a gente posta aí toda semana, sempre 3 vídeos por semana. Então fica ligado no que a gente trouxe para vocês hoje. Bom, direto ao ponto, estamos aqui a ação da Vale e a gente pode observar que ela tem um certo range de consolidação, né? Tá tentando fugir da consolidação e a Vale, mas se a gente puxar essa linha para essa região e para esta região, temos um grande range de consolidação, correto? Vamos supor que a Vale vá permanecer por mais um período aí dentro desses parâmetros, tá? Lembrando que isso aqui é só um estudo, tá galera? Não é uma recomendação de operação, mas vamos supor que a Vale permaneça aí por mais alguns meses aí, algum mês pelo menos, alguns pregões aí dentro desse range. Então teria diversas possibilidades diferentes aí de poder trabalhar com opções, correto? Eu poderia montar uma venda coberta, poderia montar uma trava de baixa e de alta ao mesmo tempo, posso fazer um condor sintético. Então teriam diversas operações diferentes para poder fazer aí com a Vale. Porém, eu penso o seguinte: se eu transformar em uma operação onde eu já receba para montar essa estrutura, sem comprometer grandes margens de garantia e sem ter risco ilimitado, né? Lembrando que quando a gente trabalha com venda de opção, né, na grande maioria dos casos nós temos um risco um pouquinho maior. Pode ser uma venda de put, por exemplo, eu tenho que ficar com o ativo objeto, eu gosto dessa operação visando longo prazo, ou até mesmo venda de call, principalmente se eu tiver o ativo em carteira para servir de lastro. Mas nesse caso, quero mostrar o seguinte: nós poderemos trabalhar com duas borboletas, tá? Uma de call e uma de put. Então, se eu trabalhar com duas borboletas, eu posso montar uma estrutura onde eu já recebo na montagem, correto? E o meu risco é bem baixinho. Então, para poder exemplificar isso aqui melhor, vamos supor que eu vá montar a minha estrutura da seguinte forma: duas borboletas de asa quebrada. Elas não são simétricas. Essa assimetria que vai me trazer aí o rendimento esperado. Então temos a call. Vamos supor que eu monte uma borboleta em Vale. Vamos usar a Vale 3 como exemplo. Estava falando do gráfico da Vale ali. Vamos utilizar a Vale como exemplo. Vamos pegar aqui o próximo exercício. Se eu manipular strikes acima aí do 75, 74, talvez eu consiga ter uma boa relação de risco-retorno. Vou pegar aqui, por exemplo, 77 e 66. Vou começar comprando esse strike. 77 com 66. Vou vender o strike de 78 e 66 e comprar o strike de 79 e 66. Agora é o seguinte: pô, Gustavo, você pegou com diferença de R$1 entre os strikes. Se você comprar, vender dobrado no meio, no miolo da operação, você tem uma borboleta simples. Sim, nesse caso eu teria uma borboleta simétrica, tem uma simetria perfeita entre os strikes, né? A quantidade está equilibrada, está balanceada. Só que eu vou utilizar os mesmos strikes e trazer uma assimetria. Como eu vou fazer isso? Vou manipular quantidades diferentes. Então, ao invés de eu vender 2.000 opções aqui no miolo, vou vender, por exemplo, 3.000. Poderia ser 100, 300. Só que agora, Gustavo, você tem 100 opções a mais. Então, você tem uma venda descoberta, correto? Então, eu vou calibrar isso aqui para não ter risco de venda descoberta. Vou comprar 2.000 opções aqui para equilibrar a minha estrutura, correto? Agora eu consigo equilibrar a estrutura. Bom, com este equilíbrio eu trago um pouco mais de
de estabilidade aí para minha operação. Posso tentar pagar um pouquinho menos para montar, até mesmo recebendo já diretamente na montagem. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, strikes mais acima, vamos fazer um estudo aqui completo. Ó. Ao invés de eu começar comprando o de 77, vou começar comprando o de 78. Comprei o de 78, vendi o de 79, 66 e comprei o de 80 e 66 naquela proporção. 3 aqui, 2 aqui. Ainda estou pagando um pouquinho na operação, dá para montar recebendo geralmente. E eu vou também fazer a mesma estrutura com put. Então pego aqui uma put e vou montar a estrutura com put. Vamos supor que eu vou pegar aí strikes também abaixo de 66. Vamos pegar 65 e 66 para manter aí um padrão. 64 e 66 e 63 e 66. E vamos fazer a mesma modificação. 3.000 opções aqui nesse miolo com 2.000 opções aqui. Uma operação aí que eu apelidei de Batman pelo payoff gerado na operação. Aqui ela gerou um payoffzinho um pouco diferente. Tá? Então tem o custo zero na montagem. Obviamente aqui, se eu montar pelo PNT, meu custo fica zerado. A operação está de zero custo. Posso ter um lucro aí de cerca de R$1.000. Se a ação subir um pouquinho, então eu estou fazendo como se fosse uma trava de volatilidade. Aqui eu estou fazendo uma travinha de volatilidade. Se a bola subir demais ou cair um pouquinho, consigo ainda comer um pouquinho de lucro aí com essa operação. No pior dos cenários aqui, se ela ficar abaixo de 64, eu começo a ter prejuízo. Ou se ela ficar acima de R$80, eu passo a ter prejuízo na operação. Então, uma operação que pode me trazer um rendimento, se for para uma dessas pontas. E geralmente eu vou tentar montar recebendo um pouquinho mais. Então, se eu trabalhar dentro do robô, pode ser que eu pegue exemplos aqui, ó. Ver, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Exemplo de última negociação. Aqui, ó, minutos atrás eu montei essa estrutura recebendo 58 centavos. Então, esse lucro, esse crédito gerado na montagem, ele é muito importante. Porque em qualquer cenário com ação acima do 63, na verdade acima do 64 ou abaixo, né, do 78, 79, eu fico com esses 580 no bolso. Passou direto para cima, teria que romper o 79 ou ficar abaixo do 63. Aí eu vou para o gráfico da ação, vou para o gráfico e vejo, 63 foi o fundo, exatamente. Se romper isso aqui, é melhor abandonar a operação porque ela pode engrenar uma tendência de queda. 79, 79 está aqui em cima. Precisaria romper esse gap, romper esse miolinho aqui, esses pivôs. Cara, é interessante então. Ela pode ficar dentro deste range de operação sem me trazer prejuízos. Então, uma operação que eu considero vantajosa, eu posso montar em diversos ativos, né? Então, vamos pegar exemplos aqui, por exemplo, Petro 4. Então, eu busco essa relação onde me traga uma assimetria por conta do volume negociado. Estou pegando opções mais fora do dinheiro para evitar o risco da ação subir direto e acabar dando exercício. Obviamente, se eu fizer mais próximo do dinheiro, pode ser que eu consiga rendimentos melhores. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, começar comprando no topo do 32. Ó. Strike de 32, strike de 33 eu vou vender, strike de 34 eu vou comprar. Então daria aqui uma diferencinha pouca. Vamos ver aqui se eu colocar 3.000 e jogar 2.000 aqui. Ó, ainda monto recebendo. Ainda recebo um troquinho para ficar com a operação. Onde é que está o meu risco na operação? Com ação acima de 33,59. Opa, já ficou interessante. Agora eu vou montar a mesma estrutura na put. Vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui 27,50, 26,50,
25,50. Vamos fazer a mesma assimetria aqui na operação, com 3.000 no miolo, ponta vendida, 2.000 na ponta comprada. Recebo uma merrequinha ainda, né? E tenho, né, o chapeuzinho do Batman no payoff. Aqui já me gerou um pouquinho, uma relação de risco-retorno um pouquinho menor, né? Eu poderia trabalhar com operações de melhor risco-retorno, então é uma operação onde o robô vai te trazer uma vantagem técnica superior. Você vai deixar apregoado na montagem da borboleta sempre recebendo um valor a mais. Então, se você começar a analisar e ver esses strikes, o comportamento do preço, a gente sempre tem uma discrepânciazinha dentro desse comportamento. Então, esse comportamento pelo robô, a gente consegue filtrar e receber sempre um troquinho a mais. Porque nada, se eu pagar, por exemplo aqui, ao invés de pagar 41, se eu pagar 38, o valor aumentou um pouquinho. Se eu vender aqui, por exemplo, por 28, o valor melhorou um pouquinho. E assim eu vou fazendo. Se eu pagasse aqui, por exemplo, 0,15, melhorou um pouquinho o rendimento. Então o robô ele vai ficar espremendo essas ordens. E geralmente o book me dá certas distorções onde eu consigo, né, almejar e capturar esse lucro. Tá bom? Então é uma operação que eu acho bem interessante. O range dela é bem confortável. Então se eu for olhar o gráfico de Petro 4, coloco a Petro 4. Bom, o preço tem que ir lá no 33. Rompeu o topo, eu posso abandonar. O outro payoff está onde? 26. 25,90. Pô, 25,90. Aqui está o 27,90. Então, para me dar prejuízo, tem que ficar abaixo disso aqui, ó. Tô tranquilo, eu tenho um range gigantesco para ficar com essa grana no bolso. Então é uma forma que eu acho muito simples de fazer rendimento, tá? Com opções. Obviamente, um ganho de volatilidade muito alto pode trazer prejuízos. A gente vai ter aqui o Vega negativo, o Gama negativo, o Delta negativo. Então é uma operação onde eu preciso que o papel fique bem brando, né? Que ele não ande com muita velocidade, ele não pode ganhar volatilidade. Só que de fato o que vai importar para mim é o que? O ponto onde dá ou não o exercício naquela opção. Então eu sei que só vai dar primeiro exercício se ela ficar acima do 32 para pegar a primeira perna da call. Ainda assim, teria que chegar ao 33, acima de 33 para eu ter algum probleminha. Então até o final do exercício eu consigo reverter isso aqui. O teto tem uma ótima liquidez e o teto vai correr bastante as opções. Para dar exercício na put, teria que ficar abaixo de 27,50 o primeiro strike. Só me traria problema de fato abaixo de 26,50 que eu teria exercício da ponta vendida. Então também, se ficasse no dinheiro, eu conseguiria reverter isso aqui sem problema. E o que acontece? Se ela subir muito, né, chegando nesses strikes, a borboleta de baixo vira pó, só que eu recebi na montagem, então essa grana fica no meu bolso. Se ela cai um pouco também, a call vira pó, eu recebi na montagem da call, também fico com dinheiro no bolso. Se ela ficar no meio do caminho, o dinheiro que eu recebi nas duas continua no bolso. Então é uma estrutura que eu acho muito vantajosa, né? Como vocês podem perceber, o payoff gerado na operação é um payoff tranquilo, né? Zero a asinha de morcego aí, o chapeuzinho do Batman, e pode trazer muito rendimento. Essa é uma de várias operações que a gente pode estar montando com opções, né? Buscando sempre o fortalecimento da carteira, uma forma de diversificar. Então esse cenário em específico, eu almejo um ativo mais lateral, né? Não estou com uma expectativa de grandes variações para alta ou para baixa. Obviamente, se eu tenho uma forte tendência, eu posso trabalhar com outras estratégias onde eu vou lucrar de fato com a tendência daquele ativo. Então, a opção ela te dá um livro muito aberto, um leque muito amplo de oportunidades. Beleza? Galera, essa era a dica de hoje. Uma super estratégia. Acho que vale o joinha de vocês. É só deixar aqui embaixo. Caso queira aprender uma estratégia diferente, deixa aqui embaixo nos comentários também. Pede a estratégia que você quer aprender.
ou uma forma de manejar diferente, qualquer outro tipo de estratégia, que a gente está à disposição para poder ensinar vocês, tá bom? Bom, essa é a dica de hoje. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.